alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de História. Então, hoje na nossa aula de História, nós iremos dar a continuação à matéria de Brasil e República. E vamos começar com o período de redemocratização, que foi de 1946 a 1964. Em dezembro de 1945, realizaram-se as eleições para a presidência da República. O general Eurico Gaspar Dutra foi o primeiro presidente do Brasil com o apoio dos getulistas. Em seguida, Getúlio Vargas, eleito pelo povo pelo voto popular, não concluiu seu mandato, pois cometeu suicídio em agosto de 1954. Seu vice-presidente, Café Filho, completou o governo. Em 31 de janeiro de 1961, Juscelino Kubitschek assumiu a presidência. Seu governo foi marcado por um rápido desenvolvimento econômico. Jânio Quadros, eleito para o mandato seguinte, governou apenas 7 meses, pois em agosto de 1961 renunciou. O vice-presidente João Goulart fez um governo que descontentou a classe dominante. Por isso, foi deposto pelas Forças Armadas em 31 de março de 1964. Então, os presidentes da época foram José Linhares, 29 de outubro de 1945 a 31 de janeiro de 1946. Eurico Gaspar Dutra, de 1945 a 1951. Getúlio Dornelles Vargas, de 1951 a 1954. João Café Filho, de 1954 a 1955. Carlos Luz, de 9 a 11 de novembro de 1955. Nereu Ramos, de 11 de novembro de 1955 a 31 de janeiro de 1956. Juscelino Kubitschek de Oliveira, de 1956 a 1961. Jânio da Silva Quadros, de 31 de janeiro a 25 de agosto de 1961. Pascoal Ranieri Mazzilli, de 25 de agosto a 7 de setembro de 1961. Agora nós vamos falar sobre os governos militares, que foi de 1964 a 1985. Os presidentes deixaram de ser eleitos pelo povo. Após a deposição do presidente João Goulart pelas Forças Armadas, o Congresso Nacional passou a fazer as eleições de forma indireta. O país foi dirigido pelo presidente da Câmara Federal até que fosse escolhido um novo chefe de governo. Foi eleito pela Câmara o Marechal Humberto de Alencar, conhecido como Castelo Branco, para assumir a presidência do país. No período de 1964 a 1985, o Brasil foi governado somente por militares. Acontecimentos que marcaram os governos militares. A Constituição do Brasil, que foi alterada, dando amplos poderes aos presidentes militares. Os antigos partidos políticos foram extintos, tendo sido criados apenas 2, a Arena e o MDB. Pessoas que tinham ideias políticas contrárias à do governo foram presas e exiladas, isto é, obrigadas a deixar o país. Aconteceram perseguições e torturas. Muitos brasileiros perderam seus direitos políticos, não podendo votar e nem candidatar-se nas eleições. Os governadores dos estados e os prefeitos de alguns municípios passaram a ser escolhidos pelo presidente em exercício. Foi criada a Embratel, a Empresa Brasileira de Telecomunicações, dando desenvolvimento às comunicações. Foram construídas rodovias, usinas hidrelétricas e uma usina nuclear. A imprensa foi censurada e grande parte das informações não chegava ao conhecimento do povo. O Brasil precisou fazer empréstimos, aumentando nossa dívida com os outros países. Até hoje, os brasileiros sofrem as consequências desse endividamento. Presidentes militares foram Pascoal Ranieri Mazzilli, de 2 a 15 de abril de 1964, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, de 1964 a 1967, Marechal Arthur da Costa e Silva, de 1967 a 1969, Emílio Garrastazu Médici, de 1969 a 1964, General Ernesto Geisel, de 1974 a 1979,
General João Batista de Oliveira Figueiredo, de 1979 a 1985. No governo do presidente Ernesto Geisel, iniciou-se um processo de abertura política, a fim de preparar o país para o retorno ao regime democrático. No governo do presidente João Figueiredo, foi concedida a anistia aos presos políticos e aos exilados. O período dos governos militares começou com o golpe de 1964 e terminou com a eleição indireta de um presidente civil. Nova República foi de 1985 e nós vivemos ela até os dias atuais. Período e significado. A Nova República é um período da história do Brasil que tem início com o final da ditadura militar, de 1985 até os dias de hoje. Ou seja, esse período começa com a saída do general Figueiredo da presidência e a entrada de um civil no cargo, José Sarney. Esta fase da história do Brasil também é conhecida como Sexta República. O nome faz referência ao nascimento de um novo período democrático, em oposição ao antigo governo que representava a censura, falta de democracia e a repressão aos movimentos sociais. Principais características da República: redemocratização do Brasil, retorno das liberdades sociais, imprensa, manifestações políticas, expressões artísticas e culturais, opiniões, eleições diretas para presidente da República a partir de 1990, promulgação de uma nova Constituição em 1988, que valorizou a democracia e o respeito aos direitos do cidadão, retorno do sistema político multipartidário. No regime militar, só existiam dois partidos, que eram o Arena e o MDB. Com isso, a possibilidade de criação de novos partidos foram propostos. Tentativas mal sucedidas do combate à inflação durante o governo de José Sarney. Combate e controle inflacionário através do Plano Real no governo Itamar Franco. Continuador do governo de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Fortalecimento de laços econômicos do Brasil com os países vizinhos, no Cone Sul, Argentina, Uruguai e Paraguai, com a criação do Mercosul, em 1991. Aumento das relações econômicas dos países da África e Ásia, principalmente a China, onde seus produtos têm uma grande circulação no mercado brasileiro. Criação dos programas sociais voltados para a população carente, como Bolsa Família, cotas universitárias, auxílio-desemprego, entre outros. Aumento da influência do Brasil no cenário externo. Impeachment de 2 presidentes por não atender à necessidade da nação, sendo retirados pela força popular com a ajuda de políticos da bancada. Presidente da Nova República. 1985 a 1990, José Sarney. 1990 a 1992, Fernando Alonso Collor de Mello, retirado do poder por impeachment. 1992 a 1995, Itamar Augusto Franco. Começa a criação de uma nova moeda a circular no país. 1995 a 2002, Fernando Henrique Cardoso consolida a criação da atual moeda de circulação do país, que é o nosso real. 2003 a 2010, Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro operário a chegar ao poder, ficando no poder por 2 mandatos consecutivos. 2011 a 2016, Dilma Vana Rousseff, primeira mulher a governar o Brasil, foi afastada do poder por processo de impeachment em 31 de agosto de 2016. Com isso, assume o poder imediatamente seu vice, Michel Temer, para cumprir o final de seu mandato. Em 2018, Jair Messias Bolsonaro é eleito pelas urnas como novo presidente do Brasil. Em 1º de janeiro de 2019, começou então sua trajetória. Como vocês observaram, muitos fatos importantes ocorreram dentro deste período, fatos positivos e negativos, mas que não fizeram que nenhum de nós desistíssemos de lutar. Passamos por bloqueios financeiros e congelamento de preços e salários, os programas sociais que favoreciam o povo mais pobre, a criação do Fome Zero, que assegurava a alimentação dos menos favorecidos, a Bolsa Escola, cartão alimentação, entre outros. Muitos programas e projetos não se firmaram, nem atingiram seus verdadeiros objetivos,
a corrupção, o mau emprego da verba pública muito contribuiu. E essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mas agora é com vocês. Vocês irão fazer as atividades na apostila de História da página 56 até a página 63. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.